Mais um videozinho, mas agora falando de um assunto polêmico e também bastante atual, sobre Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Tudo bem que esses dois personagens eles estão em campos diametralmente opostos, mas esse embate vai trazer um questionamento bastante interessante. Primeiro vamos retomar o caso. O bilionário Elon Musk, que comprou o Twitter, transformando-o em X, desde o dia 6 de abril de 2024, ele tem atacado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por exigir que não se censurem mais usuários acusados de promover desinformação, as famigeradas fake news, que o Brasil assiste a um debate sobre a aprovação ou não da regulamentação das redes. Por quê? Porque nós tivemos casos em que a desinformação ela obstaculizou principalmente a campanha de vacinação. Nós estamos tendo aqui no Brasil o quê? Nós estamos tendo a volta de doenças que já haviam sido erradicadas do nosso país, como a polio e o sarampo, que foram banidas do Brasil no meio da década de 80. Só que com a campanha de suspeição da tecnologia das vacinas, muitos pais se veem no direito de não mais vacinarem seus filhos, pondo em risco a saúde pública. Então nós temos também um outro debate que pode suscitar um outro vídeo também. Então, o Musk, nome de perfume de segunda, o Musk ele acha que é errado censurar perfis que promovam a desinformação e também perfis que foram bloqueados por causa de exacerbação do discurso de ódio, através de postagens que flertavam diretamente com a misoginia, ou seja, o ódio às mulheres, a homofobia e ao nazismo, fascismo, nazismo. Tudo isso Musk quer que seja liberado em prol de um conceito que ele não compreende muito bem, que é a liberdade de expressão. Tanto que, quando ele assumiu o Twitter, ele meio que demitiu vários funcionários que foram contrários a essa linha de pensamento dele. Então, a liberdade vale apenas para os seus próprios desígnios. Por quê? Porque esse tipo de discurso e também da desinformação rende. As pessoas conservadoras elas tendem a aceitar explicações mais simplórias para o mundo, ou seja, bem contra o mal. Eles gostam de maniqueísmos. Por quê? Porque isso faz com que eles se sintam confortáveis sem ter o dispêndio de ler e também de estudar. Então as pessoas elas aceitam discursos de ódio, elas aceitam aquele discurso fácil da ditadura. Por quê? Porque vão ao encontro da sua preguiça intelectual. Então, tranquilo. Então, essa nova era da liberdade irrestrita de Elon Musk, desde que ele comprou o Twitter principalmente, ele tem favorecido muitos conteúdos, como eu falei, que pregam o ódio, que pregam racismo, que pregam misoginia, fascismo, nazismo, homofobia. Então, se daria vez novamente, quer dizer, dar-se-ia vez a perfis que estão bloqueados, como o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que é réu na justiça por causa de desinformação, por causa de fake news, Isso aí suscita uma coisa filosófica. Será que nós temos que dar voz
aos intolerantes? Será que nós temos que dar voz àquelas pessoas que querem a morte de outros grupos sociais? Será que nós temos que dar voz às pessoas que querem o fim da democracia? Será que, em tese, a democracia ela deve ser tolerante com os intolerantes? Isso aí flerta com a ideia de um filósofo chamado Karl Popper, que é o paradoxo da tolerância. Há milênios, o filósofo grego Platão, aquele mestre que viveu lá pelo século IV a.C., ele havia percebido um caso paradoxal na democracia. Através de um processo democrático, ou seja, de voto e também de escolha, a maioria poderia escolher um governo de um tirano. Foi o que aconteceu séculos depois, onde? Na Alemanha, né, em que o próprio povo entregou o seu país nas mãos de Adolf Hitler. Por quê? Porque ele suscitou simpatia por meio daquele discurso fácil, maniqueísta, conservador, em que os judeus foram o quê? O bode expiatório para diversos problemas. Porque uma sociedade, ela tem diversos problemas que eles pedem, que eles exigem o quê? Várias frentes de batalha. Já para o conservador, não. Basta um pensamento que dê conta de todos os problemas, entre aspas. Então, o filósofo austríaco Karl Popper, que nasceu em 1902 e faleceu em 1994, ele chamou esse problema de paradoxo da democracia ou da tolerância. Para ele, nós temos diversos paradoxos na aplicação sem limites dos princípios básicos da democracia. Dentre eles, o que? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão, então, ela deve ser o quê? Ela deve ser ampla, mas não irrestrita. Por quê? Porque nós não podemos dar voz a quem quer o fim da tolerância. Então, nós deveremos fazer o quê? Ser intolerantes com os intolerantes também, né? Depois que a Alemanha viveu toda aquela tragédia nazista, o que aconteceu com as ideias nazistas? Elas foram consideradas criminosas, né? Como deve ser. Então, segundo Popper, assim como a liberdade absoluta torna os violentos livres para que eles escravizem os pacíficos, né, acabando com a própria liberdade, então a tolerância absoluta, ela pode trazer o quê? O fim de si mesma. Ela pode minar o fim de si mesma. Então Popper defende o quê? O princípio da tolerância na sociedade, por mais paradoxal que seja, é abrir mão da tolerância absoluta e tolerar apenas aqueles que estejam dispostos a trabalhar com a tolerância. Olha só que interessante. Então, todo movimento que pregue violência contra grupos e também que pregue a intolerância, ele deve estar sempre à margem da lei, ou seja, colocado fora da disputa democrática. Por exemplo, tráfico de escravos, né, é machismo, né, permitir que uma mulher não seja contratada porque engravida. Não, isso aí não é tolerante, então deve ser colocado fora do jogo democrático, portanto, sendo que penalizada na forma da lei. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Beijão.